Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. O Barradão vive uma atmosfera de tensão e expectativa, porque surgiu um boato que está correndo pelos bastidores do futebol brasileiro e promete mexer com a temporada do Vitória. A informação que começou a circular entre pessoas próximas ao clube é que o rubro-negro estaria prestes a fechar uma negociação inesperada envolvendo o atacante Felipe Coutinho, que atualmente veste a camisa do Vasco. O rumor não fala em uma simples troca de clube, mas sim em um movimento que pode abalar a estrutura do elenco vascaíno e ainda mudar o cenário do futebol nordestino. O que chama atenção é a forma como a notícia ganhou força, sem nenhuma confirmação oficial, mas com detalhes suficientes para acender o alerta entre os torcedores de ambos os lados. O nome do jogador, que já foi alvo de cobiça em outras janelas, voltou a aparecer com força, e isso por si só já alimenta a imaginação da torcida. Em um ambiente onde tudo pode virar notícia, a especulação tomou corpo justamente por vir de fontes que normalmente não erram quando o assunto é bastidor. A expectativa agora é sobre como o Vitória pretende conduzir essa história, porque se for verdade, o clube está prestes a dar um golpe de mestre no mercado. O mais intrigante nessa história é que o suposto acordo não seria um simples empréstimo, como muitos imaginavam, mas sim uma operação com contornos de longo prazo. Há quem diga que o Vitória teria encontrado uma forma de driblar as dificuldades financeiras e montar um negócio que beneficie ambas as partes, mas sem que o Vasco precise abrir mão do jogador de forma definitiva. O rumor aponta para um cenário em que o atleta chegaria ao Barradão com um contrato que teria cláusulas bem específicas, envolvendo metas de desempenho e possibilidade de renovação automática caso determinadas condições fossem cumpridas. Esse tipo de estratégia é comum em clubes que precisam de soluções rápidas e ao mesmo tempo não querem comprometer seu futuro. Mas o que mais chama atenção é o fato de que a negociação teria sido costurada em sigilo absoluto, o que reforça a ideia de que existe algo de verdade por trás do boato. A torcida rubro-negra, que há muito tempo sonha com reforços de impacto, já começou a imaginar o que seria ter um nome de peso no elenco. Ao mesmo tempo, a torcida vascaína se divide entre acreditar que é só mais uma especulação e temer que o clube perca um jogador importante no momento mais delicado da temporada. A especulação também envolve a forma como o Vitória estaria disposto a usar o jogador, caso o negócio realmente se concretize. Alguns entendidos do futebol avaliam que Felipe Coutinho seria um reforço imediato para o setor ofensivo, principalmente em jogos onde o rubro-negro precisa de mais presença dentro da área e capacidade de finalização. O nome do atleta tem sido associado a uma característica de jogo que combina com o estilo do Barradão: intensidade, força física e uma presença que chama atenção na hora de disputar bolas. Mesmo que o jogador não esteja em sua melhor fase, a ideia de trazer alguém com experiência e com histórico de gols em momentos decisivos já anima a torcida. O que gera ainda mais especulação é o fato de que o Vitória estaria tentando montar um grupo com peças que tenham capacidade de mudar a cara do time rapidamente, e Felipe Coutinho se encaixaria exatamente nesse perfil. E se o clube conseguir trazer o atleta, isso pode ser visto como uma resposta direta às críticas que o time vem recebendo pela falta de opções ofensivas. O Barradão, que sempre foi palco de decisões, pode estar prestes a ganhar um novo protagonista, e isso deixa o ambiente ainda mais quente. O rumor também fala sobre a possibilidade de o jogador não ter sido consultado diretamente sobre a transferência, o que alimenta ainda mais a tensão. Em negociações desse tipo, é comum que o atleta seja pego de surpresa, e isso cria um clima de incerteza que pode afetar o desempenho dentro de campo. Alguns setores da imprensa já especulam que Felipe Coutinho estaria insatisfeito com a situação no Vasco, e isso teria sido um fator decisivo para a operação avançar. Mas, como se trata de boato, ninguém confirma oficialmente. O que se sabe é que o mercado de futebol é movido por interesses e pressões, e quando um clube com a história do Vitória aparece com uma proposta ousada, isso automaticamente coloca a negociação em evidência. A torcida vascaína, por sua vez, tem observado tudo com desconfiança, principalmente porque o clube já viveu momentos de desgaste com a saída de jogadores em momentos importantes.
Se a transferência realmente acontecer, pode gerar uma reação imediata da torcida, que não gosta de ver peças importantes sendo negociadas. E isso sem falar no impacto que a saída do atleta teria no elenco, que já enfrenta dificuldades para manter um padrão de jogo consistente. O que também chama atenção é o rumor sobre um possível acordo financeiro que choca pelo valor envolvido, considerando o momento atual do futebol brasileiro. Segundo as especulações, o Vitória estaria disposto a arcar com uma parte significativa do salário do jogador, o que seria uma demonstração clara de força e ambição. A ideia de pagar um valor alto em um atleta que não está em seu auge pode parecer arriscada, mas é justamente essa ousadia que faz a torcida acreditar que o clube está tentando dar um passo além. Há quem diga que a proposta teria sido feita de forma rápida, quase como se o clube quisesse surpreender e não dar tempo para que outros interessados apareçam. Essa velocidade é típica de operações que têm um alto nível de prioridade, e isso alimenta ainda mais o rumor. E o mais curioso é que, mesmo sem confirmação, a notícia já começou a gerar reações nas redes sociais, com torcedores vascaínos pedindo explicações e torcedores do Vitória comemorando antecipadamente. Em um ambiente tão volátil, qualquer informação pode se transformar em verdade, e por isso os bastidores estão mais movimentados do que nunca. A especulação também envolve o ambiente interno do Vitória, que teria recebido o boato com um misto de euforia e cautela. Por um lado, a possibilidade de trazer um jogador de nome gera expectativa e dá um alento à torcida que quer ver o time competitivo. Por outro lado, há o risco de que a negociação se transforme em mais um caso de promessa não cumprida, algo que já aconteceu com o clube em outras oportunidades. O que se comenta é que a diretoria estaria tentando manter tudo sob controle, evitando vazamentos e mantendo a negociação em sigilo. Isso é um sinal de que o clube está levando a possibilidade a sério, e não apenas alimentando uma narrativa para acalmar a torcida. Se a operação realmente existir, ela pode ser um divisor de águas, não só pela chegada do jogador, mas pela mensagem que isso transmite, de que o Vitória está disposto a se movimentar e a buscar reforços de impacto. E é exatamente esse tipo de movimento que costuma acender a chama da torcida e trazer um novo ânimo ao time. Agora resta esperar para ver se o rumor se confirma ou se vai se dissolver como tantos outros que já surgiram no futebol. A segunda parte dessa história especulativa também aponta para uma questão importante, o impacto que a possível saída de Felipe Coutinho teria no Vasco, e como isso pode influenciar o planejamento do clube. Se o jogador realmente deixar o time, o Vasco teria que buscar alternativas rápidas para suprir a lacuna deixada, especialmente em um momento em que a equipe já enfrenta pressão por resultados. O boato sugere que a diretoria vascaína estaria dividida entre manter o atleta e aceitar a proposta do Vitória, justamente porque a oferta seria atraente financeiramente. Mas o que pesa mesmo é a questão técnica, porque o clube precisaria encontrar alguém com características semelhantes, e isso nem sempre é fácil no mercado. E é justamente nesse ponto que o rumor ganha força, porque o Vitória estaria oferecendo uma solução imediata, enquanto o Vasco teria que encarar um período de adaptação com um novo atacante. Essa possibilidade já está sendo comentada por torcedores, que têm se mostrado preocupados com a ideia de perder um jogador com potencial de crescimento. Mas, como se trata de especulação, nada disso é oficial, e a única certeza é que o mercado está agitado e cheio de surpresas. Além disso, a narrativa do boato inclui um detalhe que aumenta ainda mais a curiosidade, a possível interferência de agentes intermediários na negociação. Em muitos casos, esse tipo de operação envolve pessoas que atuam nos bastidores e que podem acelerar ou travar uma transferência conforme seus interesses. O rumor aponta para um cenário em que a proposta do Vitória teria sido construída com a ajuda de pessoas próximas ao jogador, o que poderia facilitar o acordo. Essa hipótese também explica por que a notícia teria ganhado força tão rapidamente, porque quando agentes estão envolvidos, as negociações tendem a ganhar velocidade e a se espalhar com mais facilidade. O futebol brasileiro é conhecido por ter um mercado onde a influência de intermediários é grande, e isso pode ser um fator determinante para que o negócio saia do papel. Se esse boato for verdadeiro, o Vitória estaria usando essa estrutura para tentar garantir a contratação, e o Vasco teria que lidar com uma situação que, mesmo sem confirmação, já está provocando inquietação dentro do clube. O ambiente fica ainda mais tenso quando se pensa que o jogador pode estar no meio de uma negociação sem saber exatamente qual será seu destino.
O boato também dá margem para imaginar como o treinador do Vitória reagiria a uma chegada como essa. Em uma equipe que busca consistência, a entrada de um atacante com o perfil de Felipe Coutinho poderia gerar uma mudança de sistema e uma reorganização do ataque. A especulação aponta para a possibilidade de o treinador querer adaptar o time para aproveitar a força física e a presença diária do jogador, o que poderia resultar em um Vitória mais agressivo e direto. Isso, por sua vez, poderia trazer mais opções ofensivas e aumentar a capacidade de finalização do time, algo que a torcida vem cobrando. Mas, ao mesmo tempo, há o risco de que a adaptação não seja imediata, e isso poderia gerar frustração se os resultados não vierem rápido. Esse é o tipo de cenário que faz o rumor ser tão comentado, porque não é apenas sobre uma contratação, mas sobre como ela pode mudar a cara do time. Se a operação realmente acontecer, o Vitória pode estar preparando um ataque mais competitivo e com mais presença física, algo que poderia fazer diferença em jogos decisivos. E é justamente essa expectativa que mantém a história viva. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Outro ponto que alimenta o boato é o comportamento do jogador em campo e fora dele. Alguns analistas afirmam que Felipe Coutinho tem mostrado sinais de insatisfação e falta de motivação, e isso seria um indicativo de que ele estaria aberto a uma mudança. Claro que isso é apenas especulação, mas o futebol é um ambiente onde qualquer sinal pode virar notícia. Se o atleta realmente estiver vivendo um momento de desgaste, a proposta do Vitória poderia ser vista como uma saída para recuperar o ritmo e voltar a ser protagonista. E é exatamente isso que torna o rumor tão interessante, porque ele cria uma narrativa onde o jogador pode se reinventar e encontrar um novo caminho. A torcida rubro-negra, por sua vez, já imagina como seria ter um atacante com essa experiência vestindo a camisa do clube, e isso alimenta ainda mais o boato. Mas é importante lembrar que, no futebol, nem tudo que se especula se concretiza, e muitas vezes uma negociação pode cair por motivos que ninguém imagina. Ainda assim, a história segue se espalhando e deixando o ambiente do Barradão ainda mais eletrizante. A especulação também envolve a reação da torcida do Vitória, que já começou a se manifestar nas redes sociais com expectativas e cobranças. Alguns torcedores chegaram a comemorar a possibilidade, enquanto outros pedem cautela, lembrando que o clube já sofreu com contratações que não deram certo. Esse tipo de reação é normal, porque a torcida sabe que uma contratação de impacto pode ser determinante para uma temporada, mas também pode trazer frustração se não houver planejamento. O boato, por isso, divide opiniões. Há quem acredite que o Vitória finalmente está tentando dar um salto de qualidade, e há quem pense que o clube está se arriscando demais. E essa divisão alimenta ainda mais a especulação, porque cada comentário nas redes sociais vira combustível para que a história continue circulando. Em um cenário em que a informação se espalha rapidamente, o simples fato de um rumor ganhar força já pode influenciar a postura de dirigentes e até mesmo do próprio jogador. E é por isso que o Barradão está em clima de expectativa, com a torcida aguardando qualquer novidade que confirme ou desminta a história. Por fim, o boato sobre a suposta negociação com o Vitória também traz uma reflexão sobre como o futebol brasileiro vive de momentos e decisões rápidas. Uma proposta pode surgir de repente, mudar o rumo de uma carreira e até redefinir o futuro de um clube. E é exatamente esse tipo de incerteza que torna o futebol tão apaixonante, porque tudo pode acontecer em questão de horas. Se o rumor se confirmar, o Vitória terá dado um passo ousado e poderá ter um reforço que, mesmo com dúvidas, tem potencial para fazer a diferença. Se não acontecer, o boato já terá cumprido seu papel, movimentar o mercado e deixar a torcida em alerta. Enquanto isso, o que resta é acompanhar os próximos capítulos dessa história, porque no futebol tudo muda muito rápido e uma notícia que hoje parece improvável pode se tornar realidade amanhã. E é justamente essa possibilidade que mantém o Barradão em alerta, com a torcida e os bastidores esperando o desfecho dessa bomba que, por enquanto, segue sendo apenas um rumor. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!